Precisamos criar um ecossistema de comunicação trabalhista na internet e fora dela. Acompanho e aprendo muito com camaradas que fazem o debate sob o ponto de vista à esquerda do trabalhismo. Foi com a ação popular revolucionária do PDT que eu aprendi sobre o caráter socialista do nosso partido. Por conta disso, decidi que o PDT era onde ia travar minha luta contra as opressões e explorações capitalistas. Porém, o trabalhismo hoje, como toda a esquerda, precisa aprender muito se quiser voltar a ser a vanguarda da classe trabalhadora, como fomos no passado recente, antes do golpe de 64. Temos que melhorar muito nossa organização para sermos novamente uma força relevante na luta de classe. Pensando nesse sentido que eu venho propor essa reflexão, precisamos organizar melhor nossa presença online para criarmos um ecossistema de comunicação trabalhista na internet. Propaganda é a alma do negócio, dizem por aí. Mas essa frase não faz muito sentido se parar para pensar. A alma do negócio é a alma do negócio, produto ou serviço. Porém, se as pessoas não souberem qual o seu negócio, dificilmente vão querer contratar seu serviço ou comprar o seu produto. Então, apesar de eu achar negativa essa centralidade que dão à comunicação dentro da política, deixando de lado a própria política, não vejo como nós podemos, no século XXI, era de Elon Musk, negligenciar a importância de passar bem a mensagem que se pretende transmitir. A esquerda brasileira parece que foi tomada por um monte de publicitário precarizado de Rio de Janeiro e São Paulo. Isso se demonstra pela importância que esses supostos esquerdistas dão para um fator da política que não é central, apesar de ser muito importante. Uma comunicação bem feita é essencial para qualquer político, mas o problema do governo Lula não é o trabalho da SECOM. O problema de um governo é a política. Enquanto não enxergarmos as coisas como são, vamos continuar topando com o dedinho na quina da cana, que é o que acontece quando a gente tenta caminhar no quarto escuro, meio sonolento na madrugada para ir no banheiro. Há que se encarar o problema político de governo rebaixado como o de Lula-Alckmin e ficar apontando somente questões comunicacionais, vai parecer que o governo está fazendo tudo certo, só precisa melhorar como esse certo está chegando ao povo. E esse não é o caso. Da mesma forma, nós trabalhistas cometemos sim erros de comunicação durante a campanha de 22. Porém, achar que o problema da nossa candidatura na eleição passada foi comunicacional é tentar tapar o sol com a peneira. O problema ali foi principalmente político. Tentar se colocar como um caminho do meio entre dois polos sem ter máquina para isso. Quando todos sabíamos que esses dois polos estavam do mesmo lado, sob o ponto de vista da política econômica, do lado da burguesia. Basta ver o rebaixamento do discurso que estamos acompanhando por parte de todos os economistas que se diziam do nosso lado há menos de 2 anos. Porém, temos sim um problema de comunicação, é inegável, e ele se deve, além do nosso diminuto tamanho, à nossa falta de organização como coletivo. E se não colocarmos esse problema no centro do nosso pensamento, podemos ter o melhor projeto, mas não chegaremos onde queremos. Há que se desenvolver um ecossistema de comunicação trabalhista. Isso vai requerer que façamos nosso trabalho de comunicação de maneira bem mais organizada. Precisamos ir além do que estamos fazendo. Precisamos entender o mundo em que vivemos e principalmente precisamos compreender que o trabalhador de hoje em dia é muito diferente daquele dos anos 60, quando a gente hegemonizou pela última vez a esquerda brasileira pela força da nossa vanguarda, representada pela liderança de Jango e Brizola. A classe trabalhadora hoje foi convencida pela classe dominante que não existe alternativa e a única saída possível é uma vitória individual no sistema em que vivemos. Bela Coach define como vencer na vida a aquisição de bens materiais e despreza qualquer ideia de pertencimento, de sucesso por meio do coletivo, enfim, qualquer ideia de sociedade. Para conseguirmos interferir nessa derrota geral em que a esquerda se encontra, precisaremos ser mais imaginativos, mais criativos, mais convincentes que a ideologia dominante. Isso, em tempos de redes sociais, vai exigir demais de nós que estamos do lado do povo trabalhador. Não vamos chegar ao trabalhador nunca se estivermos fechados em ambiente que só é acessível para quem frequenta as universidades. Temos que ir até onde esse trabalhador está. E onde é isso? É no TikTok, no Instagram, no YouTube, onde devemos ter uma forte presença. Porém, devemos também ter nosso posto avançado em todos os âmbitos. Muito importante que o PDT tenha a sua editora e influencie nesse mercado. Porém, é tão essencial quanto que o PDT, principalmente a APR, pense em como ocupar os espaços onde está a maioria do povo trabalhador. Eu falo da música,
onde o PDT e a APR devem apoiar a criação do sindicato do rap e pensar como podemos melhor interferir no cenário atual de intenso domínio do capital sobre manifestações artísticas, até as mais populares, como o rap e o funk, que viraram hoje reprodução do discurso dominante. Às vezes fico em dúvida se o cara é MC ou se é um coach fazendo rima. Precisamos disputar os espaços da juventude, pois ela está hoje dominada pela ideologia burguesa e acreditando que basta ter fé em Deus que você vai ser abençoado e conseguir vencer. Isso só serve para manter o povo trabalhador domesticado, acreditando que sua vitória individual é possível nesse sistema que foi criado para restar só um, e portanto desacreditando na luta coletiva como única alternativa para uma melhora nas condições de vida. Enquanto não focarmos na gravidade desse problema, seguiremos sendo uma corrente de opinião quase irrelevante para a luta de classes no Brasil. E seguiremos perdendo para a esquerda que a direita gosta. Nós, trabalhistas, precisamos ser o partido da arte, da música, do rap, do funk, do samba, do piseiro, do cinema, enfim. Precisamos ser atrativos para a maioria do povo trabalhador e o caminho para isso hoje em dia não é só focarmos em termos da melhor análise, a melhor solução. Temos que focar também na melhor estética, no convencimento por meio do afeto. E o que melhor que criar afeto do que apelar para a veia artística do nosso povo que criou o samba e o funk. Para isso, vamos precisar pensar na nossa comunicação mais profissionalmente, desenvolver uma estratégia para atingir as massas do povo trabalhador brasileiro. Temos que chegar até a classe trabalhadora onde ela está. E, infelizmente, isso não é no circuito universitário, nem somente em grandes centros urbanos como Rio e São Paulo. Temos que buscar organizar melhor nossa presença online, mas não só. Por que a gente não começa a pensar, por exemplo, no apoio a um festival de música popular que tenha como central temas das lutas que travamos? Tem tanto festival aí no Brasil inteiro que fica entupido de gente. Por que não podemos ter o nosso festival trabalhista, que além de divertimento para o povo, traga uma forma diferente de enxergar o mundo que não seja essa reprodução do modo de ver e pensar da burguesia por parte da maioria dos artistas mais populares de hoje? Por que não pensamos em apoiar a criação de uma gravadora nossa, do povo trabalhador, que irá dar prioridade a artistas que façam a luta política por meio de sua arte? Por fim, é urgente que a APR e o PDT possam apoiar a criação do Sindicato do Rap, pois este será um instrumento de luta fundamental do povo trabalhador, que odeia o sindicalismo hoje. Precisamos trazer de volta às massas a importância da luta coletiva como única alternativa para a vitória, e um sindicato que vise organizar a classe dos artistas nesse sentido é um dos caminhos possíveis. Quantos milhares, milhões de pessoas das artes estão abandonadas pelo Brasil afora, pois lhes falta a única coisa que nós temos enquanto classe: organização. Precisamos pensar um mecanismo que junte a classe artística em torno de um objetivo maior. E que o melhor para organizar. E o que melhor que a instituição de uma associação de trabalhadores de caráter nacional para proteger os interesses de tantos profissionais que vivem abandonados sem que ninguém os represente? Se juntarmos todos os artistas que vivem nos interiores e também nas capitais em torno de uma luta em comum, que é a maior valorização de seu trabalho, isso pode ter um efeito transformador na arte brasileira dos dias de hoje. E por isso devemos, como organização, apoiar com todas as nossas forças a criação do sindicato, do rap, do funk e da cultura popular brasileira, pois este seria um foco revolucionário de articulação para um dos setores mais precarizados de nossa classe, tão sofrida no Brasil de hoje. Por fim, tem o trampo desse aqui que fala com vocês agora. Se você achar que algo que eu disse faz sentido, considere tirar 5 minutos do seu tempo e entrar no meu canal, porque lá tem minhas letras. Eu sou MC, eu faço rap, e com a sua ajuda eu posso transformar essas letras em músicas. Tem uma playlist chamada Letras, com 6 letras inteiras prontas, que não dá para chamar de música porque não tem beat. Mas você pode me ajudar nisso. Se achar que eu mereço, considere contribuir com a vaquinha que eu abri lá para produzir meu EP. E vamos juntos travar essa luta pela emancipação da nossa classe, através da política, mas também através da arte.
instrumento de transformação de vida e que pode fazer a gente avançar em nosso objetivo de emancipação do povo trabalhador brasileiro.